A paz do Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que está em 2 Coríntios, capítulo número 4, no versículo de número 7 até o versículo de número 9. E depois o versículo de número 16 ao versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. E depois 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Amém? Então vamos estar lendo aqui o que nos diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Refletindo um pouquinho nessa palavra, essas palavras quem disse foi o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, que estava vivendo por alguns desafios e dificuldades. Aliás, a igreja do Senhor, desde quando ela nasceu, ela surgiu, ela vem enfrentando lutas, ela vem enfrentando dificuldades. Mas foi o próprio Senhor Jesus que disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, que deixou escrito que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O vaso de barro aqui somos nós. O vaso de barro, por quê? Porque é um vaso que se quebra facilmente. O vaso de barro fala de fraqueza, fala de limitações. E é isso que nós somos. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós quebramos, rompemos facilmente. Mas podemos observar que, embora o vaso ele seja de barro, mas existe dentro dele algo precioso. E esse algo precioso é um tesouro que está dentro do vaso e que é a presença do Espírito Santo. Eu e você, como cristãos, como servos de Deus, pessoas que creem no Senhor e procuram viver para Deus, nós temos a presença do Espírito Santo dentro da nossa vida. Nós somos esse vaso de barro porque nós quebramos facilmente, nós somos limitados. Mas o que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, se nós quisermos nos gloriar, como o próprio apóstolo Paulo também disse certa feita, se quisermos nos gloriar, que a gente venha se gloriar na presença de Deus.
Tudo que nós conseguimos romper, vencemos, triunfamos, não é por nós mesmos, mas é através desse tesouro que está dentro de nós. Ou seja, a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, está nos aperfeiçoando a cada dia. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui também no verso 8, que em tudo somos atribulados. Tribulações fala de dificuldades, fala de lutas que nós enfrentamos na nossa caminhada. Mas são exatamente essas lutas e essas dificuldades que nós enfrentamos, seja ela de qual área for, que nos ajuda a crescermos espiritualmente, a termos um crescimento. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, está dentro desse vaso, que é fraco, vai nos aperfeiçoando e vai nos fortalecendo no meio da nossa caminhada. E ele está dizendo, perplexo. Quantas vezes nós ficamos perplexos? Quantas vezes nós não entendemos? Mas mesmo assim continuamos crendo que Deus, ele está agindo e trabalhando a nossa vida, nos aperfeiçoando. Ele é fiel sobre a nossa vida. Perplexo, mas não desanimado. O Espírito Santo, ele vai nos fortalecendo, nos trazendo esperança para que nós possamos continuar aí na nossa caminhada. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Como igreja do Senhor, muitas vezes sofremos perseguições, às vezes de uma forma direta ou às vezes de uma forma indireta. Mas a Bíblia está dizendo que nós não somos desamparados. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus conosco. Deus está conosco. E aqui está dizendo abatido, mas não destruído. Às vezes vem uma dificuldade financeira, às vezes vem uma enfermidade que pode nos deixar abatidos. Mas a Bíblia está dizendo, nós não estamos destruídos, porque o Senhor é poderoso para nos levantar, porque o Senhor é poderoso para nos ajudar. Amém? E aqui a palavra de Deus ainda continua dizendo para nós, no verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que nós não venhamos desfalecer a nossa fé. Por mais que aos olhos humanos, do lado de fora, parece que não está acontecendo nada. Mas dentro de nós, o Senhor, ele está nos aperfeiçoando. Assim como uma árvore. Uma árvore, para ela ficar bonita, ela precisa ser bem enraizada. E muitas das vezes a árvore lá de fora ela pode não estar bonita, mas se ela tiver uma raiz bem enraizada, vai chegar um momento que ela vai florescer, porque ela foi bem enraizada. E aqui está dizendo, não desfaleçamos, não vamos desfalecer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. No verso 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Podemos observar aqui que o apóstolo Paulo ele vai chamar a tribulação de leve e momentânea. E aí a gente vai entender por que ele fala que a tribulação é leve e momentânea, porque ele não está olhando somente para as coisas da terra, mas ele está crendo, confiando nas promessas que Deus fez na eternidade. Então, se nós nos focarmos, não somente aqui, mas olharmos para o que vem depois daqui, nós vamos perceber que as dificuldades que nós passamos aqui, ela é leve, ela é momentânea. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós, no novo céu e na nova terra, isso é eterno. É um peso de glória. Então, diante dessa palavra, não vamos deixar que as dificuldades nossas do dia a dia venham ofuscar
a nossa visão espiritual, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que essa palavra venha ficar guardada no nosso coração e que Deus venha abençoar toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça que você é um vaso de barro, mas aí dentro tem um grande tesouro, que é a presença do Espírito Santo. Fique na paz.